a respeito dos diversos gráficos para a função, né? Foi isso? E assim, aquela abordagem para diversos gráficos aí para a função. Olha, aquilo ali que está no final lá do volume 3 do terceiro ano, é o tipo do texto, né, que é um exemplário, que você pode pegar 1, 2, 3 e parar por aí, não é o caso, não há possibilidade de você esgotar o assunto, não há, né? Há uma ideia fundamental que está ali e que já vem sendo plantada nos cadernos desde a função do primeiro grau, a função do segundo grau, que é a ideia de você pegar a construção de um gráfico não ponto a ponto, apenas ponto a ponto. Ponto a ponto, às vezes você tem uma certa intuição, mas você tem que confirmar com outros procedimentos. Gráfico ponto a ponto, só o que eu já conheço, eu sei o que é. Eu sei que é uma reta, aí eu chuto 2 pontos e uno, né? Eu sei que é uma parábola, aí eu chuto 3 pontos e arrumo uma maneira de passar a parábola lá pelos 3 pontos, né? Mas se eu não sei o que é, ponto a ponto eu não vou descobrir, é muito difícil, né? Então eu preciso olhar para o gráfico, função a função, né? E ali são dados alguns exemplos. Então vejam, um gráfico como o da função f de x igual a, né, e elevado a x seno x. Vamos fazer esse gráfico. Ponto a ponto é fria. Danou-se, né? Os números que eu vou obter aí, eu não vou ver nada, convergência nenhuma. Número feio, né? Tudo, eu não vou ver nada. Agora, se eu raciocino e eu já escondo esse e elevado a x, eu penso assim como se fosse aqui um A. Aí se fosse assim, A seno x, aí tá fácil, né? Aí você nem precisa torcer por um time bom, até um corintiano vai ver rapidamente. Bom, que A seno x é o mesmo gráfico do seno x, né? Só que em vez de aqui ser 1, aqui é A, não é isso? Se o gráfico do seno x era assim, o seno x, né? Era assim, aqui 1. Aí o gráfico do A seno x, a amplitude só é que vai aumentar, vai ser A. Tá certo? Se eu perceber isso, eu vejo fácil como é o gráfico do e elevado a x seno x, porque o e elevado a x seno x é assim, tem o e elevado a x, tem o menos e elevado a x, e o seno se desenvolve aqui dentro, ó. Quer dizer, é o seno x, mas com a amplitude que é igual a e elevado a x. É a amplitude que vai variando em cima da curva e elevado a x, não é? Aí eu farejo isso, eu digo, eu acho que é assim. Pego um software, faço, e aí deliro, né? Pô, acertei, não é isso? Acertei, não é? Vejam, se você der para um aluno na faculdade para fazer o gráfico de f de x igual a, tem nos cadernos, 1 sobre 1 mais x2, vai ter gente que vai ter dificuldade para fazer o gráfico. Vai fazer o quê? Vai derivar, igualar a zero, usar um monte de cálculo para fazer o gráfico disso daí. 1 sobre 1 mais x2. E, no entanto, o gráfico disso daqui é muito simples. Eu faço o gráfico do x2, não é? x2. Faço o gráfico do x2 mais 1, então é só levantar aqui 1, né? x2 mais 1. x2 mais 1, não é? E agora? Capoto, inverto.
para cada ponto do x2 mais 1, eu pego o inverso. Então, o inverso de 1 é 1. Então, esse aqui já é um ponto do gráfico, né? Agora, quanto maior for o x2 mais 1, menor vai ser o inverso. Quanto maior for isso aqui, menor vai ser o inverso, só que nunca vai ser zero. Porque aqui é um número positivo, o inverso vai dar positivo. E tanto do lado positivo como do lado negativo, o gráfico vai ser do mesmo jeitão. Então, ó, o gráfico de 1 sobre x2 mais 1 é esse aqui, ó. Não é? Como um sino, um chapéu. Não é isso? É difícil? É preciso acostumar com a ideia de pensar a função, operação por operação, decompor, não é? E aí praticar. Agora, praticar até onde? Faz 2 ou 3, você passou a ideia. Não precisa ficar 2 meses ensinando técnicas para fazer gráfico. Mesmo porque quem pega uma ideia como essa está de porta aberta para usar software aí adoidado, né? Pega um software e vai brincar de tudo que é jeito. Pega a função seno e aí põe aqui como coeficiente x. Vai dar o quê? Pondo como coeficiente x, vai dar entre mais x e menos x, a função seno aqui dentro, não é? Aí vai trocar por x2. Aí vai ver o quê? Que no x2 você tem a parábola em cima, a parábola embaixo, porque é entre mais 1 e menos 1. Enquanto o seno vai de mais 1 a menos 1, o negócio aqui vai entre mais x2 e menos x2, né? Pronto, aí fica brincando. Depois faz uma exposição de gráficos desse, não é? Cada um mais bonito. No dia dos namorados, faz um gráfico do coração, descobre uma função cujo gráfico dá exatamente um coração. Oh, que função que será essa, né? A parte de cima é uma função, a de baixo é outra, escreve as equações, brinca à vontade, mas tem que ter a prática de ter quebrado alguns gráficos, invertido, decomposto, para poder pegar o gosto, né?